E nós estamos recebendo a visita do Paulo de Oliveira, ele que é do SEAC, né? E atua muito aí no meio sindical em Presidente Prudente, e nós vamos falar sobre essa mini reforma trabalhista. Recentemente a Câmara Federal aprovou, foi para o Senado. A gente já sabia que no Senado não passaria, porque por um lado a reforma trabalhista ela abriria vagas, né, incentivo para empregar aquelas pessoas de uma idade mais avançada que estão desempregadas e para a juventude, mas por outro lado nessa reforma trabalhista coisa louca, sem registro em carteira, sem FGTS, sem férias, sem hora extra, sem vale transporte, sem ticket de alimentação, sem nada. E também estimulando o trabalho escravo, dificultando a fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho e dificultando até a ação de juízes. Que coisa louca. Eu falei, gente, precisamos melhorar, precisamos avançar, mas não podemos acabar com o trabalhador, né, Paulo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde novamente, Neuza. É uma realidade tudo isso que você falou. Na verdade é bom que a gente diga que a MP versava sobre a suspensão e redução do contrato de trabalho, MP 1045, ela chega na Câmara dos Deputados com 25 artigos e sai de lá com quase 90, quer dizer, altera toda a matéria inicial, principal que ela traz, que era naturalmente resolver a questão da pandemia, como aconteceu em 2020, e aí o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, faz com que várias outras medidas sejam enxertadas nela, trazendo aí uma ideia de renovação da relação de trabalho, mas na verdade o que se tinha, evidentemente, era uma precarização ainda maior da relação de trabalho. Eu fiquei preocupado porque eu falei, gente, nós temos que avançar, temos que melhorar, temos que abrir mais vagas, temos que melhorar a situação, temos que melhorar essa relação entre trabalho, empregado e patrão, patrão e empregado. Agora, trabalhar sem registro em carteira, sem FGTS, sem vale transporte, sem nada, quer dizer, era o incentivo ao trabalho escravo, pelo que eu acompanhei pela grande imprensa. O senhor teve essa noção ou não? Fui só eu? Não, essa é uma realidade, né? Tem várias questões colocadas dentro desse processo de mini-reforma que, de fato, demonstrava a possibilidade de uma legalização do trabalho escravo. Nós tínhamos, por exemplo, uma discussão em torno do voluntário no serviço público. Hoje nós estamos discutindo a reforma do serviço público, mas essa MP trazia um item que poderia ter voluntários prestando serviço, o que é naturalmente anticonstitucional, porque a Constituição determina que deve haver concurso público e todo o regramento. Nós tínhamos uma situação gravíssima do ponto de vista do jovem aprendiz, daquele primeira vez no mercado de trabalho, que era, de alguma forma, isso criava uma dificuldade e trazia um trabalho precarizante. E é triste quando você fala em trabalho precarizante no primeiro emprego, porque o jovem, o adolescente, ele ainda não tem noção do trabalho decente. E isso ajuda com que naturalize uma relação de trabalho precarizado. E outras questões, o REQIP, que era um dos projetos que estava inserido nessa mudança brusca que aconteceu pela Câmara, ela trazia que o governo pagaria metade do salário. Só que ela limitava essa metade a R$ 125, pressupondo que um trabalhador no Brasil poderia viver um mês inteiro recebendo R$ 250 como salário. Quer dizer, são questões muito difíceis de serem enfrentadas, é uma mudança muito brusca na relação de trabalho. O próprio STF já havia proibido que tivesse alterações e medidas provisórias da forma como foi feito. E o pior de tudo isso, Neuza, que eu acho que é importante que o ouvinte saiba, o aumento, a geração de emprego, ela decorre da demanda, da necessidade da empresa. Então a empresa está vendendo mais, ela está tendo a possibilidade de vender mais o seu produto ou serviço, ela contrata. Nenhuma empresa ou ninguém contrata trabalhador porque é mais barato contratar. Assim, nós só vamos ter geração de emprego a partir de políticas claras e reais, no sentido de melhorar a economia, aumentar o poder de consumo, o poder de compra do trabalhador, para que você tenha essa mudança. Ninguém contrata porque é mais barato contratar. A empresa contrata pela sua necessidade efetiva. Então essas questões elas precisam estar muito claras para a população, para que situações como essa não aconteçam e não precarize ainda mais a relação de trabalho. Bem, então essa mini reforma já morreu no Senado, vai ser apresentada uma outra conversa do passado. O que acontece a partir de agora? Já é a segunda vez que o Senado rejeita matérias nesse sentido, que é daquele bolo da carteira verde e amarela que o governo tem que implementar. Foi assim uma vitória
da luta dos senadores, evidentemente, a gente tem que parabenizar todos os senadores que tiveram a sensibilidade, mas uma luta também do movimento sindical. As centrais sindicais lutaram firmemente no convencimento, em demonstrar para esses senadores que de fato aquilo era prejudicial. Tivemos associações de juízes, associações de advogados, de promotores, que também atuaram no sentido desse convencimento, e aí nós temos enterrada essa medida. Ela não deve voltar, porque é uma matéria já discutida no Congresso Nacional, e ela está enterrada de fato, e a gente vai aí lutar com outras questões que são colocadas dentro desse cenário. Por hora, o trabalhador tem seu trabalho preservado, garantido 13º, férias, uma remuneração digna, um salário condizente com aquilo que está na sua convenção coletiva, para garantir a ele a normalidade da relação de trabalho e também da dignidade, porque o trabalho dá dignidade para o trabalhador e para a família, mas precisa ser um trabalho decente para que o trabalhador possa, de fato, chegar em casa e falar: valeu a pena toda a correria do dia a dia que a gente sabe que todos enfrentam hoje. Paulo de Oliveira, presidente do SEAC, muito obrigada pela visita e muito boa tarde ao senhor. Há algo mais a ser acrescentado? Não, é só te agradecer mesmo pelo espaço, o espaço que você dá aos trabalhadores, ao movimento sindical, e também a clareza para levar até um ouvinte privilegiado da Rádio Comercial, a informação melhor e mais correta. Muito obrigado aqui e um abraço a todos. Muito obrigada.